Novidade incrível para os apaixonados pela loteca. Na Loteca 1221, tivemos 161 ganhadores, cada um levando R$ 5.130,32. E o mais impressionante, 17 desses premiados são seguidores, fiéis do nosso canal, que nos contaram que só conseguiram chegar aos 14 pontos, graças às informações detalhadas, precisas e estratégicas que compartilhamos aqui. Isso só reforça o que já sabíamos. A nossa equipe vem se dedicando com muito empenho e profissionalismo, analisando cada detalhe, estudando estatísticas, tendências e tudo que envolve cada partida, para oferecer as melhores informações sobre a loteca do Brasil. Nosso compromisso é claro: levar você, apostador, a resultados cada vez melhores. Cada dica, cada análise, cada palpite é pensado para que você tenha a maior chance de fazer 14 pontos também. E já fica o alerta: a Loteca 1222 está chegando com grandes expectativas. E quem acompanha nossas informações de perto, vai estar um passo à frente rumo à premiação. Não perca nenhuma dica, porque aqui no nosso canal a qualidade das informações é o que faz a diferença entre apostar e ganhar de verdade. Jogo 1, Palmeiras e Flamengo. Imagine um jogo em que cada detalhe importa. Não apenas a técnica, não apenas o momento, mas a ausência de jogadores-chave que muda completamente o equilíbrio de forças. Palmeiras e Flamengo chega exatamente assim, ajustado, tenso e decidido nos detalhes. Hoje vamos mergulhar fundo nesse duelo e entender como os desfalques moldam o provável rumo dessa partida. Fica comigo até o final porque você vai ver que o impacto das ausências vai muito além do que parece. Desfalques confirmados e o que eles representam. Palmeiras. O Palmeiras entra em campo com perdas que mexem diretamente na espinha dorsal do time. O Everton ainda é dúvida e quando o goleiro titular está fora, tudo começa diferente. Lucas Evangelista, ausência que limita a construção de jogo e criatividade no meio. Paulinho, sua mobilidade e infiltração fazem falta, principalmente contra defesas fortes. Essas saídas tiram profundidade, reduzem opções de variação e colocam pressão em jogadores que normalmente entram no segundo tempo e agora precisam assumir protagonismo. Flamengo. O Flamengo também chega remendado, especialmente no setor ofensivo. Pedro, talvez o desfalque mais sentido emocionalmente e taticamente. Allen, equilibra, organiza e dá sustentação ao meio sem ele. O Flamengo perde controle. Léo Ortiz, dúvida importante. Um zagueiro desse nível faz falta na consistência defensiva. Apesar disso, o Flamengo ainda tem peças capazes de repor intensidade e criatividade no ataque. Quem perde mais? Quem pode surpreender? Mais prejudicado, Palmeiras. E aqui está o ponto mais crítico do jogo. O Palmeiras perde impacto nas duas pontas do campo. Fica menos criativo na armação. Tem dificuldade maior de recompor na transição defensiva. E ainda sofre com a falta de alternativas ofensivas diretas. Isso abre espaço para erros, para buracos no meio e para perda de compactação. Justamente o tipo de fraqueza que um time rápido e agressivo adora explorar. Quem pode surpreender? Flamengo. Mesmo sem Pedro, sim. Mesmo sem seu artilheiro, o Flamengo ainda forma um ataque competitivo, principalmente pela mobilidade dos jogadores de frente e pela capacidade de acelerar transições. Detalhe importante: quando o adversário perde consistência defensiva e criatividade no meio, o Flamengo consegue encaixar transições rápidas, infiltrar por dentro e explorar espaços entre as linhas. É o cenário perfeito para um time que gosta de atacar com intensidade. Uma curiosidade que pouca gente comenta: o Flamengo, quando perde referência fixa, muitas vezes ganha imprevisibilidade. É um risco para o adversário. Se o técnico ajustar a compactação defensiva e acertar as conexões entre meio e ataque, o Flamengo pode até controlar boa parte das ações, algo que deixa o jogo completamente aberto. Conclusão: Palmeiras e Flamengo se transformam em um confronto onde os desfalques pesam, e pesam mais para o Palmeiras. A equipe entra desfalcada em setores-chave, perde profundidade e pode sentir a queda de desempenho ofensivo e defensivo. Já o Flamengo, mesmo com baixas importantes, mantém alternativas para ajustar o time e explorar justamente as fragilidades palmeirenses. O jogo tende a ser equilibrado, mas com um leve cenário de surpresa favorável ao Flamengo, caso consiga aproveitar as transições e os espaços oferecidos. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2, Vitória e Mirassol. Prepare-se, porque este confronto entre Vitória e Mirassol traz muito mais do que apenas disputa por 3 pontos. É um jogo em que as ausências falam alto, moldam o estilo das equipes e até abrem espaço para surpresas que poucos estão esperando. E ao longo dos próximos minutos, você vai entender exatamente como cada desfalque pode alterar o rumo da partida, e por que um detalhe aparentemente pequeno pode virar um fator decisivo lá no final. O Vitória chega para o jogo com baixas que mexem diretamente na estrutura tática e emocional da equipe. É o ex-suspenso. É alguém que quebra linhas, pressiona defensores e dá velocidade ao ataque. Sua ausência reduz o poder de explosão no setor ofensivo. Mateuzinho lesionado. É o tipo de jogador que equilibra o meio de campo, oferece sustentação defensiva e faz o jogo fluir.
Sem ele, o Vitória perde ritmo, perde distribuição, perde coordenação. Léo Pereira poupado por decisão técnica. Esse tipo de ausência revela muito quando um jogador é preservado. Há receio de desgaste ou risco físico. Isso enfraquece o elenco e pode forçar improvisações indesejadas. Esses três nomes mexem em setores diferentes, mas produzem um efeito em cadeia. O time fica mais previsível, cria menos e marca pior. Enquanto isso, o Mirassol chega com uma notícia tranquilizadora. Nenhum desfalque significativo para este jogo. Um elenco completo significa mais alternativas, mais variações táticas, mais frescor físico e maior segurança para executar o plano de jogo sem precisar de adaptações emergenciais. E isso, embora pareça simples, no futebol é uma vantagem enorme. Quem sai mais prejudicado e por quê? Mais prejudicado, Vitória. Aqui não há muito mistério. O Vitória perde intensidade, perde criatividade e perde consistência defensiva. Sem Elweck, o ataque perde profundidade. É como tirar o jogador que empurra a defesa adversária para trás. E isso pode tornar o time previsível e lento. Sem Mateuzinho, o meio de campo fica menos inteligente. Você sabe, o meio é o motor. É a engrenagem. Retire uma peça ali, e todo o mecanismo vibra errado. Sem Léo Pereira, o treinador precisa reencontrar equilíbrio, seja com improvisações, seja com mudanças no plano tático. Em jogos assim, o que normalmente acontece é simples, o time até tenta compensar com vontade, mas a falta de sincronia aparece nos pequenos espaços, nos passes errados, nas transições quebradas. E isso abre portas para o adversário. Quem pode surpreender e por quê? Potencial de surpresa. Mirassol. Aqui está o ponto que merece atenção. O Mirassol não apenas chega completo, chega organizado. É um time que tem mostrado evolução tática, tem conseguido repetir padrões de jogo e manter constância ao longo das partidas. E o mais importante, sabe explorar erros do adversário, especialmente em transições rápidas. O Mirassol pode surpreender porque encontra exatamente o cenário que gosta, um rival desfalcado, com buracos no meio e perda de mobilidade no ataque. Além disso, a equipe paulista costuma jogar com inteligência, esperando o momento certo de morder, pressionar e acelerar. Se conseguir encaixar seu ritmo e explorar os espaços deixados pelo Vitória, pode assumir o comando da partida ou até arrancar um resultado que poucos imaginam. Conclusão do confronto. Vitória e Mirassol, nesse contexto, deixa claro que os desfalques pesam mais para o lado rubro-negro. A equipe chega sem peças importantes no ataque e no meio, e isso compromete profundamente sua capacidade de criação e transição. O Mirassol, por outro lado, chega inteiro, consistente e com potencial real de controlar o jogo, especialmente se conseguir conter os contra-ataques e manter a organização defensiva que tem sido seu ponto forte. É um duelo equilibrado, sim, mas o cenário de surpresa existe e ele pende para o lado do Mirassol. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3, Tottenham e Fulham. Vamos mergulhar num dos jogos mais interessantes da rodada, Tottenham e Fulham. Um confronto que, à primeira vista, parece equilibrado, mas que ganha camadas profundas quando analisamos os desfalques, os padrões táticos e, principalmente, o impacto emocional dentro de campo. E você vai perceber, ao longo deste vídeo, porque esse duelo pode surpreender muita gente. O Tottenham chega carregando uma lista pesada de ausências, e não são nomes aleatórios, são jogadores que mudam o padrão do time. Kulusevski, uma das principais peças de criação. Ele quebra linhas, acelera jogadas e é fundamental no mano a mano. Sem ele, o Tottenham perde imprevisibilidade. Kevin Danso, peça defensiva que dá combate, marca alto e ajuda no jogo aéreo. Sua ausência mexe diretamente no equilíbrio defensivo. Wael Draguzin, outro pilar da zaga. Sem ele, os ajustes ficam mais lentos, as coberturas menos precisas. Richarlison, mesmo vivendo altos e baixos, é um centroavante de presença. Ele empurra as defesas adversárias. Ficar sem esse tipo de jogador reduz amplitude e profundidade ofensiva. E o Tottenham não é um time com banco exuberante. Cada peça que sai obriga o treinador a repensar funções, mudar posicionamentos. E isso sempre cobra um preço. Do outro lado, o Fulham também tem seus problemas, mas em menor escala. Há sinais de que laterais e atacantes podem ficar fora, o que atrapalha, sim, mas não desmonta a estrutura principal da equipe. Isso faz diferença. Quem sai mais prejudicado e por quê? Mais prejudicado, Tottenham Hotspur. Imagine montar um plano de jogo baseado em posse, transições rápidas e marcação alta, e então perder justamente os jogadores que sustentam esse desenho. É isso que o Tottenham enfrenta. Sem Kulusevski, a construção perde criatividade. Sem Danso e Draguzin, a defesa perde força e cobertura. Sem Richarlison, o ataque perde presença, perde pivô, perde agressividade. É como se você tirasse 3 parafusos fundamentais de uma máquina complexa. Ela ainda funciona, mas não no mesmo nível. E quando um time que depende de intensidade perde peças-chave, ele tende a jogar mais lento, mais inseguro e com menos profundidade. Exatamente o cenário que adversários organizados adoram explorar.
Quem pode surpreender e por quê? Potencial de surpresa, Fulham. Agora vem o ponto interessante. O Fulham, mesmo não estando 100%, tende a entrar com uma estrutura mais sólida. E esse detalhe muda muita coisa. É um time que sabe jogar no erro alheio, tem velocidade nas transições, consegue encaixar marcação-pressão quando encontra zagueiros, improvisados ou desentrosados. Exatamente o cenário do Tottenham hoje. Fulham é o tipo de equipe que, se percebe nervosismo no adversário, cresce. Se sente o time rival inseguro na saída de bola, pressiona. Se percebe espaçamento entre defesa e meio, acelera. E por mais que não seja favorito natural, o contexto dá ao Fulham uma oportunidade perfeita: jogar compacto. Esperar o Tottenham errar e transformar esses erros em chances reais. É aquele tipo de jogo em que um detalhe vira combustível para uma surpresa. Conclusão: o duelo entre Tottenham e Fulham traz um equilíbrio superficial, mas nos bastidores, no campo e na lista de ausências, esse equilíbrio se quebra. O Tottenham chega mais afetado, perde força, perde fluidez e perde peças determinantes em setores decisivos. Isso reduz sua consistência e abre espaço para problemas táticos, especialmente contra adversários disciplinados. O Fulham, mesmo com algumas baixas, chega mais inteiro, mais estável e com maior capacidade de aproveitar fragilidades. Se mantiver organização defensiva, fechar as linhas e acelerar com inteligência, o Fulham tem todo o cenário necessário para surpreender, seja dominando fases da partida, ou até arrancando um resultado muito valioso. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Ceará e Cruzeiro. Imagine um jogo em que os detalhes, fora das quatro linhas, têm tanto peso quanto o desempenho dentro de campo. Ceará e Cruzeiro chegam para esse confronto vivendo realidades bem diferentes, quando o assunto é elenco disponível, e isso pode mudar completamente o rumo da partida. Vamos começar pelo lado do Ceará. A equipe viajou com 23 jogadores, e apesar de algumas indefinições na lista, nada aponta para desfalques pesados por lesão ou suspensão. Isso significa algo importante: estabilidade. Em meio a um Brasileirão onde qualquer baixa influencia o rendimento, ter praticamente todo o elenco à disposição é uma vantagem, que não pode ser subestimada. Mesmo sem a confirmação de todos os nomes, o Ceará chega inteiro, preparado e com alternativas táticas. Do outro lado, o Cruzeiro vive uma situação mais delicada. E aqui está o ponto-chave: não se trata apenas de perder jogadores. Trata-se de perder jogadores cruciais. A dupla de zagueiros Janderson e João Marcelo segue fora, ambos com lesões multiligamentares. Um tipo de problema que impede qualquer previsão de retorno a curto prazo. Isso fragiliza o coração da defesa cruzeirense, diminui profundidade, quebra entrosamento e reduz aquela confiança que toda linha defensiva precisa ter para funcionar bem, e não para por aí. O meio-campo também perde equilíbrio com a ausência de Matheus Henrique, que ainda se recupera de cirurgia no menisco. Ele não está pronto para voltar, e isso aumenta a pressão sobre os volantes disponíveis, que agora precisam cobrir mais espaço e organizar as transições, algo que já vinha sendo um desafio. Essas ausências, somadas, não representam apenas buracos no elenco, representam buracos no sistema de jogo do Cruzeiro. Em um campeonato tão competitivo, onde cada erro é castigado, isso é extremamente perigoso. No último confronto direto, a equipe mineira sofreu exatamente nessas falhas: falhas de cobertura, falhas de posicionamento e falhas de transição. O resultado? 2 gols sofridos e um jogo que escapou entre os dedos. É por isso que, olhando para o impacto geral dos desfalques, o Cruzeiro é claramente quem chega mais prejudicado. A equipe terá que se reinventar, e rápido, para compensar a falta de peças-chave. Mas é aqui que surge uma boa oportunidade para o Ceará, e é por isso que ele aparece como forte candidato a surpreender. Com o adversário enfraquecido, o Ceará tem espaço para ser mais agressivo, mais ousado e mais vertical. A zaga remendada do Cruzeiro tende a sofrer com pressão constante, infiltrações rápidas e principalmente jogadas aéreas, área onde o Ceará costuma se sair bem quando tem margem tática para arriscar. Além disso, a equipe cearense já mostrou que sabe aproveitar erros adversários. Na última vez em que se enfrentaram, esse foi exatamente o diferencial: atenção, transição eficiente e leitura de jogo. Se repetir essa postura, o Ceará não só pode equilibrar o confronto como pode assumir o protagonismo. Agora, a conclusão é direta. Esse jogo Ceará e Cruzeiro apresenta um desequilíbrio claro entre os elencos disponíveis. Enquanto o Ceará chega mais completo, organizado e com margem para ajustar o plano de jogo, o Cruzeiro chega limitado, especialmente nos setores mais sensíveis: defesa e meio-campo. Isso não garante um resultado, claro, mas altera o peso do favoritismo e cria um cenário em que o Ceará tem, sim, condições reais de surpreender, seja controlando mais o jogo, seja explorando as fragilidades do rival. E se o Cruzeiro quiser dominar a partida, antes de pensar em atacar, vai precisar resolver os problemas estruturais da sua defesa e reorganizar o meio-campo para evitar ser pressionado desde o início. O papel pode apontar uma coisa, o contexto aponta outra. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like.
Jogo 5, Crystal Palace e Manchester United. Imagine um confronto onde cada detalhe importa, cada ausência, cada ajuste tático, cada pedaço de espaço deixado em campo pode mudar completamente o rumo da partida. É exatamente isso que acontece quando Crystal Palace e Manchester United se enfrentam. E neste duelo, os desfalques não são apenas números. Eles moldam o jogo. Vamos começar olhando para o lado do Crystal Palace, que chega com uma lista preocupante de ausências. Jogadores como Sheikh Doucouré e Sadio Eada ainda lidam com problemas no joelho, deixando o setor defensivo vulnerável. No meio-campo, surge a dúvida sobre Adam Warren, que trata uma lesão na virilha e pode não estar em condições de ajudar na construção e na marcação, mas o golpe mais duro está no ataque. Eberechi Eze, um dos jogadores mais criativos do elenco, não está disponível. Sem ele, o Palace perde imprevisibilidade, drible curto, chute de média distância e aquele estilo que quebra linhas, algo essencial para jogos grandes, onde cada fração de segundo decide uma jogada. Agora, do outro lado, o Manchester United também não chega perfeito. O time convive com ausências recorrentes, alternando desfalques por lesão e por suspensão ao longo das rodadas. E, como o elenco depende de jogadores-chave em bom ritmo, qualquer peça fora do lugar tende a afetar o coletivo. Ainda assim, a situação não é tão grave quanto a do Palace. E é aqui que chegamos ao ponto crucial. Quem sai mais prejudicado? O mais prejudicado é, sem dúvida, o Crystal Palace. Sem Doucouré, o time perde força defensiva. Sem Weah, perde profundidade na recomposição. Sem Eze, perde o cérebro da criação ofensiva. E quando um time perde peças fundamentais em setores tão diferentes, algo inevitável acontece. A engrenagem deixa de rodar com fluidez. O meio não protege a defesa. O ataque não recebe bolas limpas. A transição vira uma zona cinzenta. E contra um adversário que adora explorar esse tipo de instabilidade, isso é perigosíssimo. Quem pode surpreender e por quê? O time com maior potencial de surpresa aqui é o Manchester United. Não porque vive seu auge longe disso, mas porque o contexto favorece. Com o Palace desfalcado no meio e no ataque, o United tem espaço para controlar mais a posse, quebrar as linhas e criar vantagem territorial. Alguns pontos que pesam a favor do United. Consegue explorar laterais expostas com facilidade. Aproveita transições rápidas quando o adversário perde a bola no meio. Seu ataque, mesmo irregular, é imprevisível e isso funciona bem contra uma defesa remendada. Quando encontra buracos entre as linhas, costuma ser letal. O United não precisa ser brilhante, só precisa ser eficiente. E neste jogo, isso já é suficiente para surpreender. Conclusão: no jogo 5, Crystal Palace e Manchester United, o equilíbrio existe no papel, mas as ausências pesam, e pesam muito. O Crystal Palace chega desfalcado nas duas faixas mais determinantes do futebol moderno, meio-campo e setor ofensivo, sem proteção, sem criação, e com dificuldades na recomposição. O time tende a sofrer. Já o Manchester United tem a chance real de controlar o jogo, impor ritmo e explorar cada espaço deixado. Se conseguir manter organização e foco, especialmente nas transições, pode sair com resultado positivo mesmo fora de casa. E, claro, ainda há sempre uma margem para surpresa. Se o Palace conseguir se reorganizar defensivamente, pressionar a saída de bola e minimizar os erros estruturais, pode equilibrar a partida. Mas, no cenário atual, o favoritismo circunstancial se inclina para o lado vermelho de Manchester. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6, Real Sociedade e Villarreal. No jogo 6, Real Sociedade e Villarreal se enfrentam com situações muito distintas em relação aos desfalques. E isso pode decidir o rumo da partida. Real Sociedade. O time chega desfalcado em setores críticos. Entre os ausentes, destacam-se Arsene Zakarian, Michael Goti, Oriol Carson e Angel Ruela. Além disso, Igor Zubeldia está suspenso, o que enfraquece a zaga e a proteção do meio-campo. O resultado? Um meio desorganizado, menos opções ofensivas e mais espaços para o adversário explorar. O Villarreal também não está 100%, com baixas como Willy Kambala, Cabanes e Alfonso Pendrosa, além de algumas dúvidas pontuais em outros setores. Ainda assim, o núcleo principal se mantém intacto, permitindo ajustes táticos e mantendo capacidade ofensiva e defensiva. Quem sai mais prejudicado e por quê? Real Sociedade. Apesar do mando de campo, os desfalques estruturais tornam a equipe vulnerável. Meio-campo enfraquecido, sem Zubeldia, Ruela e Goti. A proteção da defesa cai, e a transição entre defesa e ataque perde ritmo. Criação ofensiva comprometida. A ausência de Zakarian e Oscarson reduz alternativas, deixando o time previsível. Impacto coletivo. Com setores desconectados, a coesão tática diminui e erros individuais ganham peso. Em um campeonato tão equilibrado quanto a La Liga, qualquer vulnerabilidade pode ser explorada por um adversário experiente, e o Villarreal sabe fazer exatamente isso. Quem pode surpreender e por quê? Villarreal. Mesmo com algumas ausências, o Villarreal tem vantagem estratégica. Pode controlar a posse e ditar o ritmo, aproveitando as lacunas deixadas no meio-campo da Real Sociedade, transições rápidas e infiltrações nas costas da defesa adversária.
podem criar oportunidades claras de gol. A experiência do técnico e a profundidade do elenco permitem ajustes dinâmicos, explorando fraquezas pontuais da Real Sociedad. Historicamente, em situações semelhantes, o Villarreal já mostrou capacidade de vencer times desfalcados mesmo fora de casa. Conclusão: o jogo 6, Real Sociedad e Villarreal apresenta um desequilíbrio claro. Real Sociedad chega mais vulnerável, com deficiências em meio campo, defesa e ataque, comprometendo coesão e capacidade de criação. Villarreal, mesmo com desfalques, mantém o núcleo principal, experiência tática e capacidade de explorar espaços, transformando fragilidades do adversário em vantagem real. Se o Villarreal conseguir manter organização, pressionar no meio e explorar transições rápidas, tem chance concreta de impor ritmo e sair com um bom resultado. Por outro lado, se a Real Sociedad se reorganizar bem e aproveitar o fator casa, ainda existe margem para uma surpresa. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7, Aston Villa e Wolves. O Aston Villa chega a este confronto desfalcado, e as ausências de Mari Keshi e Tyrone Mings abalam seriamente a defesa. Imagine a zaga improvisada tentando se organizar contra transições rápidas. Qualquer espaço pode ser fatal. Além desses, outros nomes do meio e da cobertura defensiva também podem estar fora, reduzindo a profundidade do elenco e exigindo improvisações arriscadas. Isso coloca o time em um cenário de atenção máxima para cada lance. O Wolves também não está 100%. Lesões e suspensões limitam algumas opções, especialmente defensivas. No entanto, o time já mostrou nos últimos jogos que consegue se adaptar, ajustando estratégia e aproveitando as falhas do adversário. Isso cria um interessante contraste: adversário enfraquecido x capacidade de reação. Quem sai mais prejudicado e por quê? Mais prejudicado: Aston Villa. A ausência de Keshi e Mens compromete a consistência defensiva. A defesa fica vulnerável a infiltrações e transições rápidas, exatamente o tipo de situação em que o Wolves pode ser letal. Além disso, a falta de profundidade força improvisações com jogadores fora de posição, prejudicando tanto a saída de bola quanto a segurança defensiva. Se o Villa não ajustar o plano de jogo para priorizar compactação e marcação, erros individuais podem custar caro. Exemplo prático: imagine um contra-ataque rápido do Wolves com a defesa do Villa desalinhada. É nesse tipo de jogada que a diferença de experiência e entrosamento se torna crucial. Quem pode surpreender e por quê? Potencial de surpresa: Wolves. Apesar de também ter desfalques, o Wolves tem vantagem tática. O time sabe explorar fragilidades defensivas, transições rápidas e infiltrações. Em partidas recentes, inclusive contra o próprio Villa, já demonstrou capacidade de vencer mesmo sem dominar o jogo completamente. Dica prática para o espectador: preste atenção aos momentos em que o Wolves pressiona alto. É nesses intervalos que podem surgir chances claras de gol. A motivação de enfrentar um adversário desfalcado muitas vezes eleva a intensidade do Wolves. Conclusão: o cenário atual favorece o Wolves não por favoritismo absoluto, mas por um desequilíbrio tático provocado pelos desfalques do Aston Villa. O Villa entra com uma defesa fragilizada, menor margem de erro e necessidade de organização máxima. Já o Wolves pode explorar espaços, jogar de forma agressiva e tirar proveito de cada brecha, mesmo que o Aston Villa seja historicamente mais forte. O contexto deste jogo entrega uma oportunidade real para o Wolves surpreender, principalmente se mantiver foco defensivo e aproveitar contra-ataques rápidos. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8, Nottingham e Brighton. Nottingham Forest. O meio-campo do Forest tem dúvidas importantes. Ibrahim Sangaré está fora com lesão na coxa, e Callum Hudson-Odoi aparece como dúvida com problema na virilha. Isso reduz alternativas ofensivas e a profundidade do elenco, exigindo ajustes táticos do treinador. O Brighton chega seriamente prejudicado por uma sequência de lesões. Entre os ausentes, dúvidas estão Evan Fogerson, tornozelo; Igor Júlio, coxa; Ferdi Kadioglu, dedo do pé; James Milner, isquiotibial; Mats Wiffer, coxa. Além desses, outros jogadores de recomposição ou reservas também estão fora, limitando significativamente a profundidade da equipe, principalmente na defesa e meio campo. Isso fragiliza a marcação, compactação e capacidade de transição. Quem sai mais prejudicado e por quê? Mais prejudicado: Brighton. Mesmo com boa estrutura ofensiva e histórico de competitividade, o Brighton enfrenta uma crise de desfalques em blocos, atingindo os setores mais críticos. Defesa comprometida, sem Igor Júlio e outros defensores. O time fica vulnerável a infiltrações e transições rápidas do adversário. Meio campo enfraquecido, com Wiffer, Milner e Kadioglu fora. Controlar o ritmo e proteger a zaga se torna mais difícil. Ataque limitado, sem Fogerson. A criação de jogadas perde poder de fogo e imprevisibilidade. Essa combinação de fatores afeta a coesão coletiva. Saída de bola lenta, transições prejudicadas e maior risco de erros individuais.
tornando o Brighton vulnerável a times bem organizados e físicos. Historicamente, em situações de elenco desfalcado, o Brighton já sofreu derrotas pesadas fora de casa. Quem pode surpreender e por quê? Grande chance de surpresa, Nottingham Forest. Apesar das próprias ausências, o Forest mantém uma estrutura equilibrada e pode explorar as fragilidades do rival. Transições rápidas e pressão pelas laterais podem gerar chances claras de gol. O desgaste do Brighton oferece oportunidade para o Forest ditar ritmo desde o início, explorando erros defensivos. Historicamente, o Forest se impõe em casa quando estratégia, intensidade e foco coletivo estão alinhados. Mesmo sem favoritismo absoluto, o contexto cria uma janela real para o Forest surpreender. Conclusão: no jogo Nottingham e Brighton, o equilíbrio é fortemente afetado pelos desfalques, principalmente do lado do Brighton. Brighton entra fragilizado, defesa aberta, meio-campo limitado, ofensiva prejudicada. Nottingham Forest, apesar de algumas ausências, mantém estrutura e pode explorar espaços, pressionar, acelerar nas transições e tirar proveito da vulnerabilidade do adversário. Em resumo, o favoritismo tende a pender para o Forest não por superioridade técnica absoluta, mas por condições claras de aproveitar a desorganização e as ausências do rival. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9, West Ham e Liverpool. O West Ham chega para esse confronto com algumas baixas importantes. Um lateral esquerdo jovem está fora devido à fratura, e o goleiro reserva também segue indisponível. Essas ausências diminuem a profundidade defensiva e exigem atenção especial na reposição de peças, especialmente em um jogo tão importante. O Liverpool não está livre de problemas. Os laterais direitos, Conor Bradley e Jeremy Frimpong, estão fora por lesões musculares. Bradley deve ficar de fora por cerca de 3 semanas. Além disso, o meia-atacante Florian Wirtz segue indisponível, reduzindo a criatividade e a rotatividade ofensiva do time. Esses desfalques afetam diretamente a capacidade do Liverpool de equilibrar defesa e ataque, tornando o time mais vulnerável a transições rápidas e erros defensivos. Quem sai mais prejudicado e por quê? Mais prejudicado, Liverpool. Apesar de ambos os clubes terem limitações, o Liverpool é quem enfrenta maior vulnerabilidade. A ausência de Bradley e Frimpong força improvisações nas laterais, colocando zagueiros ou volantes fora de posição e aumentando a exposição a cruzamentos e infiltrações. Sem Wirtz, o time perde alternativas ofensivas e variações de ataque, dificultando a articulação do jogo e a capacidade de pressionar o adversário. O calendário apertado da temporada aumenta o risco de desgaste físico e erros coletivos, tornando a equipe mais suscetível a surpresas, ou seja, defensiva enfraquecida somada a meio e ataque, limitados risco real de instabilidade para os visitantes. Quem pode surpreender e por quê? Potencial de surpresa, West Ham. O cenário favorece o West Ham, que mesmo sem ser favorito absoluto, pode tirar vantagem das fragilidades do rival. A defesa do Liverpool desfalcada nas laterais abre espaço para infiltrações, cruzamentos e pressão alta. Um gol cedo do West Ham pode gerar efeito psicológico sobre os visitantes, aumentando ainda mais as chances de aproveitar erros. Jogando em casa, o West Ham pode impor ritmo, manter volume e explorar cada brecha, transformando o contexto em uma oportunidade real de surpreender. O time de Londres entra como azarão perigoso, motivado, atento e pronto para capitalizar vulnerabilidades. Conclusão: no jogo West Ham e Liverpool, o equilíbrio no papel é rompido pelas ausências de cada lado. O Liverpool enfrenta desfalques críticos nas laterais e meio-campo ofensivo, comprometendo a segurança defensiva e a fluidez do ataque. O West Ham, mesmo com limitações, pode explorar essas fragilidades, pressionando pelas pontas, aproveitando erros em transição e usando o fator casa para ditar ritmo. O favoritismo técnico pode pender para o Liverpool, mas o cenário desta rodada abre uma janela clara para o West Ham surpreender. Se os visitantes não conseguirem se reorganizar rapidamente, o jogo tende a ser aberto e favorável ao time de Londres. Por outro lado, se o Liverpool minimizar os erros, ainda mantém condição de favorito, tornando a partida imprevisível e eletrizante. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10, Corinthians e Botafogo. O Corinthians chega para este confronto com algumas baixas importantes que podem pesar. Pedrinho segue fora com lesão muscular, limitando a criatividade e velocidade no último terço do campo. João Vitor está suspenso pelo acúmulo de cartões, fragilizando a defesa e forçando improvisações. Além disso, Fagner aparece como dúvida, o que pode reduzir a profundidade e o equilíbrio defensivo da equipe. O Botafogo também apresenta desfalques. O atacante Chay está fora com lesão na coxa, diminuindo o poder de finalização, e o volante Tiquinho Soares está suspenso, prejudicando a consistência defensiva. Outras peças do setor defensivo aparecem como dúvida, limitando ajustes táticos durante o jogo. Quem sai mais prejudicado e por quê? Mais prejudicado, Corinthians.
o Corinthians sofre mais impacto pelas ausências. A defesa fica vulnerável com João Vitor suspenso e Fagner incerto, expondo a equipe a infiltrações e cruzamentos. No ataque, a falta de Pedrinho reduz criatividade e capacidade de quebrar linhas defensivas, dificultando gerar chances claras contra um Botafogo bem organizado. Em partidas equilibradas, detalhes e transições rápidas costumam decidir, e a combinação de fragilidade defensiva e meio-campo menos produtivo torna o time mais suscetível a surpresas. Quem pode surpreender e por quê? Potencial de surpresa: Botafogo. O Botafogo chega com vantagem relativa, mesmo com suas próprias ausências. A fragilidade defensiva do Corinthians, especialmente nas laterais, oferece uma oportunidade perfeita para explorar infiltrações, bolas longas e transições rápidas. O fator motivacional também pesa. Enfrentar um rival tradicional, desfalcado, aumenta a intensidade e foco coletivo, favorecendo um desempenho superior. Se o Botafogo conseguir manter compactação defensiva e pressionar nos momentos certos, pode sair com um bom resultado. Conclusão: no jogo Corinthians e Botafogo, o equilíbrio técnico muda por causa das ausências. O Corinthians chega desfalcado em setores essenciais da defesa e da criação ofensiva, prejudicando consistência e imprevisibilidade. O Botafogo, com ajustes táticos e foco, pode explorar os espaços deixados, explorar transições rápidas e bolas aéreas. O favoritismo no papel ainda tende a favorecer o Corinthians, mas o cenário oferece uma janela real de oportunidade para o Botafogo surpreender, especialmente se o time da casa não conseguir se organizar defensivamente e criar chances efetivas no ataque. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Sevilla e Real Betis. O Sevilla chega desfalcado em posições cruciais. Jules Koundé está fora por lesão muscular, comprometendo não apenas a defesa, mas também a saída de bola, algo que o time usa para pressionar e ditar o ritmo do jogo. Ivan Rakitic também é dúvida, e sua ausência impacta a criatividade no meio-campo. Sem ele, a equipe tende a perder imprevisibilidade e pode ficar previsível nas transições ofensivas. Além disso, outros jogadores de meio e ataque aparecem como questionáveis, limitando as opções táticas do técnico e a capacidade de variar jogadas. O Real Betis também sofre baixas, mas consegue manter a espinha dorsal do time. Nabil Fekir e Borja Iglesias aparecem como dúvidas, o que pode reduzir a criação e a finalização. Mas o elenco ainda conta com jogadores centrais fortes e táticos. Na defesa, nomes como Vitor Ruiz e Emerson Royal estão fora, diminuindo profundidade. Mas a equipe consegue organizar a linha defensiva com alternativas viáveis. Quem sai mais prejudicado e por quê? O Sevilla sofre maior impacto neste jogo. Com Koundé fora, a defesa fica vulnerável a infiltrações, bolas aéreas e transições rápidas do adversário. A ausência de Rakitic e de peças criativas no meio torna o time previsível, e improvisações podem comprometer o equilíbrio coletivo, ou seja, defensivamente e ofensivamente. O Sevilla enfrenta fragilidades significativas que podem ser exploradas pelo rival. Quem pode surpreender e por quê? O Real Betis surge como candidato à surpresa. Com a defesa adversária desfalcada, há espaço para explorar infiltrações, transições rápidas e pressão sobre defensores improvisados. O técnico do Betis pode ajustar taticamente o time para maximizar o aproveitamento das falhas do Sevilla, principalmente nas laterais e bolas paradas. Além disso, a motivação de enfrentar um rival tradicional enfraquecido aumenta a intensidade e foco, potencializando a chance de um resultado positivo mesmo fora de casa. Conclusão: no jogo Sevilla e Real Betis, o equilíbrio técnico é impactado pelas ausências. O Sevilla entra desfalcado em setores críticos, defesa e meio perdendo coesão, proteção e criatividade. O Betis, mesmo com algumas baixas, mantém um núcleo sólido, podendo explorar vulnerabilidades do rival com transições rápidas, infiltrações e pressão tática. Em resumo, o Sevilla é o mais prejudicado, enquanto o Real Betis tem uma janela real para surpreender e conquistar um resultado positivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12, Chelsea e Arsenal. Situação de desfalques. O Chelsea chega desfalcado em posições estratégicas. Enzo Fernandes está fora por lesão muscular, o que reduz criatividade e distribuição no meio-campo. Raheem Sterling também é dúvida por problemas na coxa, limitando opções ofensivas e profundidade no ataque. Alguns jovens e reservas podem ser improvisados, mas isso testa a consistência tática e defensiva da equipe. Do outro lado, o Arsenal enfrenta problemas menores, mas ainda relevantes. Gabriel Jesus está em dúvida após uma contusão leve, impactando finalização e movimentação ofensiva. Alexander Zinchenko está fora, prejudicando a saída de bola e a capacidade defensiva pela lateral esquerda. No entanto,
o restante do elenco-chave segue disponível, permitindo ao técnico manter boa parte da estrutura tática habitual. Quem sai mais prejudicado e por quê? Mais prejudicado: Chelsea. A ausência de Thiago Silva e Enzo Fernandes compromete tanto a defesa quanto a transição ofensiva. O time se torna previsível e vulnerável a transições rápidas do adversário. Sem Sterling, o ataque perde velocidade e profundidade, reduzindo a capacidade de romper linhas defensivas compactas, especialmente contra um Arsenal bem estruturado. Além disso, a necessidade de improvisar na defesa e no meio expõe fragilidades que o Arsenal pode explorar, aumentando os riscos em cruzamentos, bolas aéreas e transições. Quem pode surpreender e por quê? Potencial de surpresa: Arsenal. Mesmo desfalcado, o Arsenal mantém peças centrais sólidas e um ataque bem articulado. Isso permite explorar os espaços deixados pelo Chelsea e criar oportunidades em transições rápidas e ataques pelas laterais. A fragilidade defensiva do Chelsea também abre chances para infiltrações e finalizações de média distância. E não podemos subestimar o fator psicológico. Enfrentar um rival histórico desfalcado pode aumentar motivação, intensidade e concentração, algo que pode transformar o Arsenal em um adversário perigoso, mesmo fora de casa. Conclusão: no jogo Chelsea e Arsenal, o equilíbrio técnico tende a pender para o visitante, considerando os desfalques. O Chelsea sofre em setores críticos, defesa e criação ofensiva, e precisará de ajustes rápidos para não se expor. O Arsenal, mesmo com ausências, mantém estrutura suficiente para explorar vulnerabilidades do rival, aproveitando transições rápidas, infiltrações e bolas pelas laterais. Em resumo, o Chelsea é o mais prejudicado pelos desfalques, enquanto o Arsenal tem uma janela real para surpreender, mesmo atuando fora de casa. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13, Fortaleza e Atlético Mineiro. O Fortaleza chega com alguns desfalques, que podem impactar diretamente a consistência defensiva e a criatividade no ataque. Titi, zagueiro experiente, está suspenso, reduzindo liderança e segurança na defesa. David, meia atacante, não joga por lesão muscular, diminuindo criatividade e profundidade ofensiva. Romarinho é dúvida, o que limita velocidade e opções de ataque pelas laterais. Esses problemas deixam a equipe mais previsível e vulnerável, tanto na proteção da defesa quanto na criação de jogadas. O Atlético Mineiro também tem baixas pontuais, mas mantém seu núcleo principal. Eduardo Sacha e Hulk aparecem como dúvidas, podendo impactar finalizações e presença ofensiva. Hever está suspenso, reduzindo experiência e estabilidade defensiva. Apesar disso, jogadores-chave como Zaracho e Guga continuam disponíveis, permitindo ao técnico manter equilíbrio entre defesa e ataque. Quem sai mais prejudicado e por quê? Mais prejudicado: Fortaleza. A ausência de Titi e David, junto à dúvida sobre Romarinho, fragiliza a defesa e meio-campo. Isso abre espaço para transições rápidas e bolas aéreas do adversário. No ataque, a falta de alternativas reduz imprevisibilidade, facilitando a marcação do Atlético. Mesmo jogando em casa, o Fortaleza precisa ter atenção redobrada, para não sofrer com erros individuais e coletivos. Quem pode surpreender e por quê? Potencial de surpresa: Atlético Mineiro. Mesmo fora de casa, o Galo tem grandes chances de explorar os buracos deixados pelo Fortaleza. Transições rápidas, infiltrações e presença ofensiva dos titulares podem impor ritmo e pressão desde o início. A experiência coletiva e a capacidade de adaptação do técnico permitem aproveitar qualquer desorganização defensiva adversária, criando oportunidades e controlando o jogo. Conclusão: no jogo Fortaleza e Atlético Mineiro, os desfalques alteram o equilíbrio. Fortaleza entra com defesa e meio-campo fragilizados e opções ofensivas reduzidas. Atlético Mineiro mantém núcleo sólido e pode explorar espaços com infiltrações, transições rápidas e finalizações precisas. Em resumo, o Fortaleza sofre mais com as ausências, enquanto o Atlético Mineiro tem chance real de surpreender, mesmo jogando fora de casa, se souber aproveitar os erros e vulnerabilidades do adversário. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Girona e Real Madrid. O Girona chega para este duelo com várias baixas significativas. Defensores e meio-campistas-chave, como Alejandro Francés, Daley Blind e David Lopes, estão listados como dúvida por problemas na coxa ou costas. No ataque, a situação é ainda mais crítica. O atacante Christian Portu está fora para toda a temporada devido a uma lesão grave no ligamento cruzado. Isso reduz drasticamente a profundidade do elenco, limita a criação de jogadas e deixa a equipe vulnerável tanto defensiva quanto ofensivamente. Dica prática para acompanhar o jogo: observe como o Girona tenta cobrir as laterais e improvisar no meio. Qualquer erro de posicionamento pode ser fatal contra um adversário de alto nível. O Real Madrid também enfrenta algumas ausências pontuais.
o goleiro reserva ou titular pode não atuar, e volantes essenciais, como Matej Kavokek, ainda estão fora, limitando opções no meio-campo. Apesar disso, o Madrid mantém a espinha dorsal do time, com alternativas para reorganizar a defesa e manter o controle do jogo. Isso dá ao time visitante uma vantagem tática clara, mesmo fora de casa. Quem sai mais prejudicado e por quê? Girona é o mais prejudicado. As múltiplas ausências em defesa, meio e ataque desmontam a estrutura do time e forçam improvisações perigosas. A equipe fica vulnerável a transições rápidas, infiltrações pelas laterais e bolas aéreas, algo que o Real Madrid sabe explorar muito bem. Sem peças ofensivas confiáveis, a capacidade de criar oportunidades reais diminui, tornando o time previsível e dependente de poucos jogadores. Exemplo: se o Girona errar uma saída de bola, o Madrid pode transformar rapidamente em chance de gol. É nesse tipo de detalhe que partidas como essa se definem. Quem pode surpreender e por quê? Potencial de surpresa: Real Madrid. Mesmo com desfalques, o Madrid consegue explorar as fragilidades do adversário. Transições rápidas e infiltrações nas laterais podem ser devastadoras, considerando os defensores improvisados do Girona. A instabilidade do Girona em várias posições dá ao Real Madrid espaço para pressionar, manter posse de bola e controlar o ritmo do jogo. O fator psicológico também pesa. Enfrentar um rival enfraquecido aumenta motivação, intensidade e atenção aos detalhes. Dica prática: preste atenção nas jogadas de velocidade pelas laterais e na movimentação dos atacantes do Madrid. É onde o jogo pode se decidir. Conclusão: no jogo 14, Girona e Real Madrid, o equilíbrio técnico é claramente afetado pelas ausências. O Girona sofre em defesa, meio e ataque, reduzindo coesão e previsibilidade. O Real Madrid, embora desfalcado, mantém estrutura sólida, capacidade de adaptação e pode explorar buracos deixados pelo adversário. Em resumo, o Girona é o mais prejudicado pelas baixas, enquanto o Real Madrid tem uma janela clara para impor ritmo, pressionar e buscar o resultado com autoridade, mesmo jogando fora de casa.